Olá, paz e graça, é uma alegria poder mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, podendo estar transmitindo para você, já que continuamos ainda com algumas restrições em possibilidade de nos reunir como toda a igreja. Então, mais uma vez, nós estamos aqui com a equipe de louvor e também reunidos, né, para louvar ao Senhor e também para meditarmos na palavra dele. E para meditarmos na palavra dele, eu quero trazer para esse momento tão especial, vamos abrir lá em Mateus capítulo 14, Mateus 14, 22 em diante. Mateus capítulo 14, 22 em diante diz da seguinte maneira: Imediatamente após, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Vamos orar sobre esse texto. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós queremos pedir, Senhor, fala aos nossos corações. Sim, Pai, toca em nossas vidas de uma forma toda especial com o teu Santo Espírito, Pai. Nós estamos nesse momento lendo a tua palavra, queremos refletir na tua palavra e nós sabemos, porque a tua própria palavra nos ensina que somente podemos entender as coisas espirituais quando o Espírito nos revela, quando o Espírito nos ajuda a entender. Então eu te peço, Pai, nesse momento, que o teu Santo Espírito possa nos dar o entendimento e a sabedoria necessária para que essa palavra fale com todos nós. No nome de Jesus. Amém. Toda a palavra de Deus, ela é muito especial e não seria diferente com essa porção que nós estamos lendo para refletirmos nesta noite. É uma história que realmente tem muito a nos ensinar e para que ela fale de uma forma toda especial aos nossos corações, eu quero junto com vocês entender, em que situação acontece essa passagem, o que está envolvido nesse momento em que Jesus está ali e manda que os seus discípulos eles entrem no barco e eles atravessem para o outro lado. Nós vamos ver que Jesus ele tinha acabado de fazer uma multiplicação dos pães e peixes. Eu acho que essa história quase todos nós conhecemos. Quando Jesus está pregando, Jesus está ensinando e já se vai a hora, já está ficando tarde, e então os discípulos falam para Jesus que despedisse as multidões, porque ali não haveria lugar para que pudessem comprar o alimento, mas Jesus diz a eles: vocês mesmos podem dar de comer a essas pessoas. E então ali naquele lugar eles encontram apenas pouquinhos pães e menos ainda peixes, são 5 pães e 2 peixes que eles encontram. E então Jesus diz para eles que com aqueles pães e aqueles peixes, eles então alimentariam toda aquela multidão. E ali, diz o texto, no versículo 21 do mesmo capítulo 14, que eram mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas, diz que 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, foram alimentados com aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes. Então Jesus faz um milagre tremendo, um milagre maravilhoso. Ele, além de ensinar a sua palavra, ele também dá o alimento físico para aquelas pessoas. E então, logo depois disso, Jesus diz para os seus discípulos para que eles então entrem no barco
para que eles atravessem para o outro lado, e Jesus fica ali se despedindo das multidões. Logo após se despedir delas, ele ainda sobe o monte para orar, e só depois que era alta madrugada, Jesus então ele decide ir para onde estão os seus discípulos. Então Jesus, ele para ir até os discípulos que estavam no barco e já tinham andado uma longa distância, o que Jesus faz? Jesus, com o seu poder sobrenatural, Jesus que para ele não há limites algum para o seu poder, ele vai na direção dos seus discípulos andando por sobre as águas. O texto continua dizendo que, no versículo 25, que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Imaginem vocês, né? Vamos nos imaginar que de repente nós estamos vendo alguém andando por sobre as águas. E é exatamente isso que acontece com os discípulos. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece naquele momento. No versículo 26 diz que os discípulos, eles viram que Jesus estava andando sobre as águas e eles ficaram aterrorizados. E eles então exclamaram: é um fantasma! E eles gritaram realmente com muito medo. Agora vamos pensar nós. Vamos nos colocar na situação dos discípulos. Eles estão andando, eles estão navegando, eles estão no mar, já é altas horas da madrugada e de repente lá vem um homem andando por sobre as águas. Eles nunca tinham visto isso antes. Mas vejam que então eles ficam aterrorizados, eles ficam amedrontados e eles imaginam que Jesus é um fantasma. Então diz o texto que eles chegam a gritar de medo. Mas imediatamente Jesus lhes diz: tende bom ânimo. Jesus olha para eles e diz: tende bom ânimo. Ou seja, não tenham medo, sou eu. Não fiquem com medo, sou eu. Ao que Jesus falando para eles para que não tivessem medo, então ele exclama, Pedro fala para Jesus: se realmente é o Senhor, então manda para que eu possa ir até você andando também sobre as águas. E Jesus responde para ele: então vem. Se você também quer andar por sobre as águas, então vem, Pedro. E Pedro, na mesma hora, ele sai do barco e ele vai andando por sobre as águas na direção de Jesus. Eu fico me imaginando, eu tento me colocar no lugar de Pedro nesse momento, olhando para Jesus, Jesus dizendo para mim: pode vir. E então eu piso para fora do barco e começo a andar por sobre as águas. Que momento precioso, que momento maravilhoso devia ter sido para Pedro aquele de estar andando por sobre as águas. Porém, em um instante depois, Pedro ele olha para um lado, Pedro olha para o outro, e ele então sente a brisa no seu corpo, sente o vento, ele mais uma vez sente medo, e então, movido pelo medo, ele diz no versículo 30 diz: todavia, reparando na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar, e então ele gritou: salva-me, Senhor! E imediatamente Jesus pega ele pela sua mão, segura a sua mão, tira ele para fora da água e diz: por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Por que você permitiu que o medo tomasse conta de você? E assim então, assim que eles entraram no barco, o vento cessou. E aí eu queria estar meditando com vocês sobre o medo. O medo, ele nos limita, o medo, ele acaba por nos limitar e o medo, ele acaba roubando os nossos sonhos. Quantos de nós gostaríamos de aprender a andar de skate e não aprendemos? Por quê? Porque ficamos com medo de cair. Tantos outros não aprenderam a andar de patins também por medo de cair. Não aprenderam a surfar
por medo das ondas, por medo de cair, por medo das ondas. Quantos também não aprenderam a andar de bicicleta por medo? Por medo do fracasso, por medo da queda, por medo de se machucarem. Quantas outras pessoas também, por medo de altura, não saltam de paraquedas? Deve ser uma sensação tão gostosa estar olhando lá de cima, estar olhando do paraquedas, vendo toda aquela paisagem, vendo toda aquela distância, tendo toda aquela visão que deve ser algo surpreendente, mas tantas pessoas acabam não tendo essa experiência por causa do medo da altura. Algumas pessoas acabam, tantas crianças, tantos adolescentes, acabam por não aprender a subir na árvore por medo da altura. Tantas pessoas não sobem naquelas torres ou até mesmo em prédios com vistas panorâmicas, onde em muitas vezes nós podemos ver 5, 6, até mais cidades à nossa volta nessas torres e prédios panorâmicos, ou até mesmo em algumas montanhas. Eu morava em uma cidade e nessa cidade tinha uma montanha muito alta e no pico dessa montanha dava para ver 5 cidades. Você subia no pico daquela montanha, você olhava para a volta de um lado para o outro, e lá pessoas também saltavam de asa delta. Nunca saltei, mas as pessoas subiam lá para saltar de asa delta, e de lá de cima dava para ver 5 cidades. Era realmente uma vista muito linda. E tantas pessoas perdem essas coisas preciosas da vida pelo medo. Pessoas, por medo de acidente, acabam não andando de avião, não andando de ônibus, e algumas pessoas chegam até ao ponto de não fazer uma viagem de carro por medo de acidente. E aí acabam por perder a alegria e a felicidade de conhecer outras cidades, outros lugares, fazer novas amizades, por medo de acidentes, e então deixam de viajar. Algumas pessoas têm medo de avaliação, medo de provas, medo de testes, e por isso acabam, às vezes, deixando de conseguir um bom emprego por medo da entrevista. Acreditam que não vão conseguir passar na entrevista e por esse medo da entrevista, da avaliação, de ser provados, acabam nem fazendo a entrevista e perdendo bons empregos por esse medo. O medo nos limita e o medo acaba nos paralisando e acaba muitas vezes fazendo com que não realizemos os nossos sonhos. Vejam que foi exatamente o medo que paralisou ali os discípulos, o medo que paralisou Pedro, que fez com que primeiramente eles tivessem medo, achando que Jesus fosse um fantasma. E em segundo momento, Pedro, ele parou, ele deixou de andar por sobre as águas, também por medo da tempestade, do vento e do mar. Então vejam que o medo, quando ele age na nossa vida, ele acaba atrapalhando em 2 momentos distintos da nossa vida. Ou seja, o medo, ele gera 2 problemas em nossa vida. Primeiro, o medo, ele muitas vezes não nos permite de ver as coisas na sua realidade. Vejam que os discípulos acharam que Jesus, que eles conheciam, Jesus andava diariamente com eles, Jesus já estava um bom tempo com eles, e eles, quando viram Jesus vindo na sua direção, eles acharam que Jesus era um fantasma devido ao medo. O texto diz que eles ficaram amedrontados, ficaram tomados pelo medo, e o medo fez com que eles não conseguissem distinguir as coisas reais que estavam acontecendo naquele momento. Não conseguiram conhecer Jesus. E eles já o conheciam. Ou seja, o medo muitas vezes nos paralisa, nos amedronta, e ele faz com que a gente não consiga ver as coisas como elas são. E quando nós não conseguimos ver as coisas como de fato elas são, e é exatamente por isso que nós não damos o próximo passo,
Exatamente por isso que nós não nos aventuramos, por isso nós não nos lançamos, por isso que nós não tomamos uma decisão. Exatamente por não conseguir ver as coisas como elas realmente são. O medo ele causa algo tão, tão terrível nas nossas vidas que nós não conseguimos distinguir as coisas, os fatos reais nas nossas vidas. Às vezes é algo tão simples, é algo tão fácil, é apenas um virar de chave, é apenas um passo, é apenas uma decisão. Mas nós não conseguimos ver as coisas como de fato elas são. E outro problema que o medo também gera em nossas vidas, e aí ele nos limita e rouba os nossos sonhos, é que muitas vezes nós não conseguimos ver as coisas como elas realmente são. E em segundo ponto, nós não conseguimos agir pela fé devido ao medo. Vejam que num primeiro momento, Pedro ele até dá um passo, Pedro ele até começa a andar sobre as águas. O texto é claro em dizer que no momento em que ele se encoraja, no momento em que ele é tomado pela fé, e então ele sai do barco e ele se joga, Jesus diz para ele: Pedro, vem, pode vir, você vai conseguir, você apenas tem que se lançar. E Pedro então sai do barco e ele dá um passo, ele dá dois, ele dá três. O texto não diz exatamente quantos passos ele deu, mas ele deu alguns passos e de repente ele então tomou-se pelo medo novamente. Assim diz o texto, quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele sentiu medo e o medo então fez com que ele perdesse novamente a sua fé e ele começasse a afundar. Então vejam que o medo, primeiro ele age fazendo com que a gente não consiga ver as coisas como elas de fato são. Nós olhamos para um lado e para o outro e nós nos amedrontamos e nós achamos que as coisas são mais difíceis do que elas realmente são. E em segundo momento, nós muitas vezes não agimos pela fé. Nós não damos um passo de fé devido ao medo. Pedro começou a andar sobre as águas. Por que ele não continuou? Ele já estava andando, ele já estava conseguindo, ele já estava andando sobre as águas. Então, por que ele afundou? Ele afundou porque ele passou a ser consumido novamente pelo medo. E o medo então fez com que ele abandonasse a fé e a coragem e afundasse. Então, amados, esse texto ele quer trazer para nós essa noite exatamente essa reflexão. Que o medo, quando ele bate à nossa porta, quando nós permitimos que o medo ele nos domine, ele vai gerar essas duas coisas em nossa vida. Uma, nós não vamos conseguir ter a sabedoria, nós não vamos conseguir ter o entendimento, nós não vamos conseguir avaliar as coisas de uma forma realista. Nós vamos achar que ela sempre é pior do que ela realmente é. E em segundo momento, em segunda coisa que nós temos que entender e trazer para a nossa reflexão é que nós abatidos pelo medo, a maior parte das vezes nós acabamos não agindo pela fé. E o que Jesus quer? O que Jesus quer para mim e para você? O que Jesus quer para as nossas vidas é exatamente isso. Ele quer que a gente lance fora todo o medo. Ele disse para os discípulos, quando ele está chegando perto deles, quando ele está chegando próximo do barco, ele diz assim, tenham bom ânimo. Tenham coragem, larguem esse medo para lá e ajam com fé, ajam com determinação, confiem em mim, creiam em mim que vocês vão conseguir. Larguem fora esse medo, né? Dê uma bicuda nesse medo. Não permitam que o medo ele limite vocês. Não permitam que o medo ele roube os sonhos de vocês. Não permitam. Então, quando Pedro começa a afundar e ele grita, Jesus me salva! E diz que imediatamente, o versículo 31 diz que Jesus
imediatamente estendeu a mão para Pedro, pegou em sua mão, tirou ele da água, não permitiu que ele afundasse, levou ele para o barco e ali diz que então cessaram os ventos e foi apenas calmaria e alegria. E é exatamente isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Jesus está olhando para mim, Jesus está olhando para você nesse momento, Jesus está dizendo assim: não tenha medo, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te encorajar. Se você precisa me dar a sua mão, né? Clame por mim na hora que você precisar, que eu te pegarei pela sua mão e eu te levarei para um lugar seguro, para um lugar calmo, eu te ajudarei, mas não permita que o medo ele venha tomar conta de você, não permita que o medo te limite, não permita que o medo roube os seus sonhos, não permita que as coisas que estão à sua volta, assim como aconteceu com Pedro, o vento, o mar, fizesse com que ele então afundasse. Não permita. Clame pelo Senhor, dê a mão para o Senhor, ande com o Senhor, para que Ele possa te trazer toda a paz e tranquilidade de que você precisa. Vamos confiar que no Senhor nós podemos viver sem medo, que no Senhor nós podemos lançar fora todo medo e viver na certeza de que nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos crer ou imaginar. Nós temos um Deus que realmente vai muito além da nossa imaginação. Vamos realmente pedir que Jesus tire o medo para que a gente possa ver as coisas como elas realmente são. E vamos pedir que também o Senhor tire o nosso medo para que a gente possa dar passos de fé, para que possamos fazer como Pedro fez no início, e se lançou e foi na direção do Senhor e começou a andar sobre as águas. Que possamos também andar sobre as águas assim como Pedro. Amém? Que possamos realmente lançar fora todo e qualquer medo e possamos realmente romper, possamos que não venhamos a permitir que o medo nos limite e roube os nossos sonhos. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, nós queremos te louvar por essa passagem, nós queremos te louvar porque nós podemos confiar no Senhor. A tua palavra não está nos incentivando a fazer loucuras, a tua palavra não está nos incentivando a fazer coisas fora da realidade. A tua própria palavra diz que quando nós não temos medo, nós conseguimos ver as coisas como elas realmente são. Os discípulos, quando estavam amedrontados, pensaram que o Senhor era um fantasma, estavam fora da realidade. Mas quando lançaram o medo fora, viram que era o Senhor. Que nós também possamos estar lançando os nossos olhos no Senhor e possamos então ver as coisas como elas realmente são. E assim possamos tomar decisões com sabedoria, com entendimento e motivadas pelo Senhor. Mas que também, no momento em que se faz necessário que a gente venha a dar passos de fé, que venhamos a ter realmente passos que em alguns momentos da nossa vida o nosso racional, que apenas a nossa lógica não vai nos levar a dar mais um passo à frente, assim como Pedro. Se Pedro tivesse apenas agido pela sua lógica, pelo seu conhecimento, ele não teria saído daquele barco, ele não teria andado sobre as águas, porque a nossa lógica humana nos diz que jamais um ser humano poderia andar por sobre as águas. Mas no momento em que ele confiou em ti, no momento em que ele deu um passo de fé, ele conseguiu andar sobre as águas. Então, Pai, nos dá esse entendimento, nos dá essa sabedoria para realmente, Senhor, conseguir ver as coisas como elas realmente são. Até, Senhor, a ver quando é necessário que a gente haja com fé, que a gente dê um passo a mais, que a gente deixe a lógica humana de lado e venha realmente fazer aquilo que o Senhor nos pede. É o que eu te peço, Pai. Nos ajude no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar uma semana mais do que abençoada
na sua presença. Amém?